Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius do Portal da Cidade e eu estou aqui numa entrevista especial. Estou aqui com o Ícaro Morales, vereador de Araçatuba. Ele recebeu a gente aqui no seu gabinete para fazermos um bate-papo. Ícaro, antes da gente começar a nossa entrevista, eu gostaria de agradecer você por receber a gente aqui. Imagina, Vinícius, eu que agradeço vocês por estarem dando oportunidade para que nós, né, que fomos eleitos pelo povo, possamos estar cada vez mais próximos do povo. E isso é uma honra, né, para nós, parlamentares, estarmos recebendo vocês aqui nos nossos gabinetes. Perfeito, Ícaro. E para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o processo eleitoral. Como foi para você? Foi a sua primeira eleição, né, que você se candidatou? Já foi eleito? Se você imaginava ser eleito, conta pra gente como foi todo esse processo. Então, é uma coisa muito doida, assim, eu vou te contar que quando veio o primeiro convite, na verdade não foi um convite, foi um pedido de um empresário aqui da cidade que desde muitos anos ele apoia o Atamor, né, que é essa instituição que eu fundei há mais de 10 anos, porque minha mãe teve câncer, e eu sempre contei com a ajuda da iniciativa privada, né, para tocar a instituição, para fazer com que os pacientes em tratamento de câncer tivessem ali os seus direitos atendidos, e também com relação à parada de Natal, que só existe graças aos patrocínios dos empresários. E tudo isso começou com um empresário que veio assim, na época da parada de Natal, do ano retrasado, e falou: Ô Ícaro, eu acho que você devia pensar em política. Eu de imediato falei: você tá ficando louco. Eu nunca na vida vou entrar para política porque eu tenho muito respeito e responsabilidade, né, Vinícius, com a instituição. Porque a política ela tem o dom, né, a possibilidade de te fazer, de te empoderar, de te dar mais meios de fazer além daquilo que você já faz, mas o jogo político ele pode te queimar, né? Sim. Isso só depende de você. Em alguns casos nem de você, porque a gente também respinga aí a maldade das pessoas que a gente não tem controle. E eu trago comigo, inevitavelmente, por mais que hoje eu acredito que a população esteja conseguindo mais ver o meu CPF, que é o Ícaro, do que o Atamor, né, que era o CNPJ, eu ainda tenho essa responsabilidade com a instituição. Então eu falei para ele, jamais vou entrar na política, só que eu não sei assim se você que está assistindo a gente acredita em Deus, mas isso começou a ser muito recorrente, sabe? Começou o ano passado, janeiro, fevereiro, março, e eu comecei a receber muitas pessoas do meu meio falando: nós gostaríamos de ser representados por você na política, nós precisamos de uma pessoa como você, assim, proativa, criativa, que vai, capta, traz o projeto e executa. Nós precisamos de pessoas assim na política. E aí eu sou muito doido, falei, cara, vamos. Fui. E minha mãe foi a grande responsável por isso. Foi numa última conversa, assim, antes de eu anunciar minha candidatura, que ela me deu uma, uma luz que foi muito necessária. Ela disse assim para mim: filho, você já faz pelas pessoas, você já serve as pessoas como algo vocacional teu, sem precisar da política. Se você entrar na política, você vai poder servir ainda mais. E infelizmente nós vemos na política pública do Brasil, da cidade, enfim, pessoas que usam da política para se servir e não para servir. Então, por que não você entrar na política e servir além do que você já faz? Isso foi o que me deu motivação para encarar o desafio, para colocar o medo de lado e assumir a bronca. E eu não esperava ter a votação de mais de 3.300 votos. Eu sabia que eu era uma pessoa pública, né? O próprio Atamor me tornou uma pessoa pública antes de ser vereador, mas tem uma lacuna, né? Um abismo entre você ser conhecido e você ser querido. Tem muita gente que é conhecida e que é detestada. Então, assim, numa eleição que você está disputando com um monte de gente, são mais de 200, 300 candidatos. Tem muitos amigos que não votam em você porque a prima, a tia, a mãe é candidata. Então, esses votos vão, sabe? Você vai vendo, ai meu Deus, eu achei que pudesse contar, não posso. Então, você nunca tem certeza. Se algum candidato aqui falar pra você: eu tinha certeza que eu ia ganhar, é mentira. A gente não tem essa certeza e é sempre uma caixinha de surpresa. Perfeito, Ícaro. E falando agora especificamente sobre o mandato, né? Gostaria que você fizesse uma avaliação pessoal. O que você tem achado do seu mandato? Conta pra gente essa avaliação pessoal sua sobre ele. Então,
Nossa, que curioso, nunca ninguém me perguntou isso. Olha só. O que que eu Exclusiva. acho aí, 8 meses de mandato? O que eu posso te dizer é que eu vivo uma satisfação pessoal. Eu acredito que o maior sinalizador de eu estar fazendo um bom trabalho é a aceitação e o calor que eu recebo nas ruas de pessoas que não tinham conhecimento sobre quem eu era e nesse tão pouco tempo de mandato passaram a me conhecer e já me sinalizaram: olha, na próxima meu voto é teu. Então eu acho que esse feedback popular é muito importante, muito importante. Haja visto que eu, quando entrei para vereador, eu não imaginava, né, quais seriam as dificuldades, os embates que eu iria travar aqui dentro, mas eu só sabia que eu queria servir Araçatuba e trazer recursos. Então, até agora, né, comecinho de setembro, nós já o meu gabinete, né, com a ajuda dos meus assessores, a gente já conseguiu trazer para Araçatuba mais de 3.300.000 em emendas, tanto para a área da saúde, para a área do esporte, de infraestrutura, e uma área muito esquecida e que tem muito a ver comigo, que é a da cultura. Né? Eu vejo muito essa necessidade de lazer, entretenimento para as famílias da nossa cidade e que durante muitos anos eu não vejo as nossas crianças tendo acesso à literatura, à cultura, teatro, à música, sabe assim, a coisas populares e gratuitas para as nossas famílias. Eu estou muito feliz. Legal, Ícaro. E agora falando especificamente sobre os projetos, né? Gostaria que você contasse os principais projetos que você realizou nesses primeiros 8 meses também e quais você pretende realizar até o fim do mandato, aqueles que você fala, isso eu não posso deixar de trazer para a Câmara até acabar o mandato. Uau! Vamos lá. Eu sou um cara muito sonhador. Eu faço jus ao meu nome, gente. É Ícaro, sonho de Ícaro. Eu tenho vários sonhos. Eu só espero não morrer igual o Ícaro que voou, voou, voou e se estabacou e morreu no final, né? Se Deus quiser, eu vou morrer. É, eu tenho, assim, um carinho muito grande de todos os projetos que nós já aprovamos esse ano. Eu tenho três, assim, que eu posso te falar que eu fiquei muito feliz, sabe? Primeiro é o Câmara Livre. Foi o primeiro projeto que eu aprovei aqui, porque desde que eu me assumi vereador, eu percebo que de forma assim instantânea já tem gente que olha para você e fala: "Ai, o vereador de um jeito de, sabe assim, o vereador tá lá, eu tô aqui". É como se fosse uma coisa inacessível, Distante, né? distante da população. E eu não quero essa distância, né? Por exemplo, a gente teve agora o desfile de 7 de setembro, lá tinha um palanque. Eu não quis ficar no palanque, eu quero ficar junto com o povo, eu quero ouvir os comentários. É importante, né, o político estar próximo ao povo. E aí esse projeto Câmara Livre, ele populariza a Câmara. Ele nos obriga, nós vereadores, os 15 vereadores, a ir para as ruas pelo menos 4 vezes no ano, com os nossos gabinetes em lugares públicos para a população nos encontrar. Então, por exemplo, uma pessoa está com um problema ou tem uma indicação de uma melhoria para a cidade, uma sugestão, até a pessoa ter um tempo para sair do trabalho, vir aqui, marcar um horário, isso se o vereador recebe, né? Porque tem vereador aqui que não recebe. Então, olha eu fazendo inferno. É muito difícil para a população, né, ter contato direto com a gente. Então, por que que nós da Câmara não podemos estar mais próximos do povo? Então, eu tive essa ideia. Isso já foi aprovado. Então, logo mais em novembro agora, nós teremos a primeira edição e até o fim desses 3 anos que nos restam de vereador, haverão muitas câmaras livres em lugares públicos. E aí a gente conta com a participação das empresas S, né, do Senai, do Sesc, do Sebrae. Nós vamos fazer feirinha de adoção, nós vamos fazer apresentações artísticas, nós vamos trazer o pessoal da saúde para fazer aferimento de pressão, né, diabetes, carreta do câncer. Nós queremos trazer a população para próximo da Câmara e aí sim nós podermos estar ali dialogando e tendo essa proximidade do povo. Outro projeto que eu gosto muito é do Tião Maia. Como eu disse para você, eu sou muito fã de tudo que é cultural. E eu acredito que nós em Araçatuba, a gente está perdendo uma oportunidade única de valorizar as nossas raízes. Então, o projeto do Tião Maia foi o primeiro prêmio que eu instituí, ainda virão outros, para outras categorias, outros tipos, né, de público, mas esse do Tião Maia, o próprio Tião Maia, ele foi um cara que trouxe o progresso para Araçatuba no quesito agropecuária.
E assim, aqui a gente não tem o nome de rua do cara. Ele veio pra cá, trouxe o frigorífico Tio Maia, gerou mais de 2.000 empregos diretos na nossa cidade. As pessoas vinham de fora do país, Araçatuba se internacionalizou. Né, nós temos relatos aí nesse estudo que eu fiz para instituir esse prêmio, que vinham judeus pra cá para comprar o boi do Tio Maia, para ver ali as peças. E o araçatubense não sabe disso. A gente tá deixando morrer as nossas histórias. Então eu instituí esse prêmio que tem por finalidade premiar as turmas das escolas que, a partir de agora, irão disputar com quadrilhas de festa junina, na época do mês de junho, julho, e aí ali as vencedoras vão ganhar esse prêmio. Nós já tivemos a primeira edição, que foi a abertura do Prêmio Tião Maia, foi lindo, e a partir de agora, cada vez mais, o Prêmio Tião Maia vai estar trazendo a juventude para essa disputa de quadrilhas de festa junina lá no ginásio de esporte. Falando em juventude, o último projeto que eu posso te falar que eu tenho uma alegria muito grande, eu gosto muito do Parlamento Jovem, né? Apesar de eu já ter 29 anos, eu ainda me sinto jovem. E eu sei o tanto que o preconceito etário, por questão de, essa pessoa é muito jovem, essa pessoa é muito nova, é um moleque, é um menino. Eu, com 29 anos, aqui na Câmara, às vezes eu escuto, um menino votou de tal forma. Eu não sou um menino, né? Assim, aliás, eu acredito que a juventude era muito subestimada. E esse parlamento jovem, ele visa nas escolas, nos colegiais, tanto de escolas públicas quanto particulares, nós iremos fazer eleições a partir do ano que vem. Nós iremos eleger os jovens, os mais bem votados dessas escolas, são 15, que é a mesma quantidade de vereadores aqui da casa. Então eles serão vereadores e esses 15 jovens eleitos nessas escolas, os mais bem votados, vão propor projetos para que nós, vereadores de verdade, possamos votar sempre olhando para a juventude. Então isso é muito legal. Eu quero, sabe, poder dar voz aos jovens, porque infelizmente eu vejo que existem políticas públicas para criança, para idoso, para doente, para animal, mas e para o jovem? O maior índice de suicídio, inclusive até de, sabe, sentimento de se sentir perdido. Eu fui me encontrar faz 2, 3 anos. O que eu vou querer ser? Até então eu tentei Big Brother a minha vida inteira. Eu nasci pra ser BBB. Mas eu fiz direito, fui fazer artes cênicas, a gente não sabe o que a gente quer, a gente é obrigado a decidir o que a gente quer muito cedo. Então por que também não disponibilizar testes vocacionais logo, sabe, no comecinho ali para ajudar os jovens a se encontrarem? É muita pressão familiar, enfim, é muito difícil, né? E pensando pro futuro, eu falo demais, né? Você tá chocado? Não, fica tranquilo. Pensando pro futuro, eu já apresentei alguns projetos e que acabam ficando pro futuro, dada a complexidade, mas eu espero que até o fim do meu mandato eu tenha o apoio do prefeito para realizá-los, porque depende do prefeito. Aliás, eu quero deixar isso claro para vocês. Vereador, gente, eu descobri isso aqui na prática. Vereador não faz nada. Nós propomos, nós tentamos, mas quem executa não é o legislativo, é o executivo. Então eu preciso do prefeito. E quando eu falo isso, eu já sou muito apontado na rua por conta do sítio do Pica-Pau Amarelo. Né, eu já trouxe emenda, uma verba, né, muito grande para cá, já temos aí o projeto em andamento, e aí nós dependemos do prefeito para executar o sítio do Pica-Pau Amarelo, que é um projeto de trazer a ludicidade, o turismo, lá para o zoológico da nossa cidade. Além disso, também eu tenho projetos aí de infraestrutura que visam deixar uma cidade mais bonita. Sabe assim, aquela cidade que os meus amigos vêm me visitar no Natal e entram lá pela Avenida Brasília, passam pelas nossas avenidas com aquelas rotatórias, sabe assim, que nos inspiram, esculturas. Cadê as nossas referências aqui, sabe? Eu quero ter uma cidade, posso falar uma palavra feia? Pode, fica à vontade. Eu quero morar numa cidade que eu tenha tesão, sabe? De sair na rua e as pessoas falarem, nossa, que cidade linda, sabe? Então, é isso, eu acho que a minha vontade é de ver Araçatuba estar mais preparada para o futuro e se arrumar, sabe, se enfeitar para que ela cresça não só nessa questão de povo, mas também de desenvolvimento econômico. E, cara, e agora pra gente encaminhar pro nosso final, gostaria que você deixasse um recado para os nossos telespectadores.
Olha, primeiramente, o meu convite para você é que você se engaje mais na política. Eu, assim, como a maioria da população, antes de entrar aqui como vereador, eu sempre preferi fica stand-by, né? Inclusive, essa coisa de polarização que nós estamos vivendo hoje não é o tipo de coisa que eu gosto, que me agrada. O Brasil está dividido, as nossas famílias estão divididas. Quantas pessoas, amigos, deixaram de se falar por conta de política? Política é importante, mas nós precisamos ter doses de bom humor e parar de levar as coisas tanto para o pessoal. O mundo está muito chato e nós temos culpa nisso, sabe? Eu convido você para estar vindo, né, para as nossas sessões todas as segundas-feiras a partir das 19 horas aqui na Câmara dos Vereadores de Araçatuba, porque assistindo de fato o que é o dia a dia, né, as votações, o que os candidatos estão propondo, você vai conseguir entender que não é um lado, a esquerda ou a direita ou a esquerda. Não é um posicionamento de qual lado você tá que te faz ser um bom governante, um bom parlamentar. O que te faz ser uma boa pessoa para ocupar um lugar desse são políticas públicas, são projetos criativos, são meios de fato que melhoram a vida da população. Então, eu acredito muito no menos discurso e mais ação, mais proatividade. É isso. Perfeito, Ícaro. Mais uma vez agradeço você por ter recebido a gente aqui no seu gabinete. Obrigado você, Vinícius, pelo carinho. Obrigado, pessoal do jornal aí, por estar dando oportunidade pra gente, estar dando voz aos nossos sentimentos, aos nossos sonhos e informando você de forma mais direta. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram deste bate-papo e querem ver mais entrevistas como essa, siga o portal da cidade de Araçatuba em todas as redes sociais.